Bom, às vezes as pessoas podem se surpreender que a gente pega um ponto da análise, né? Nós temos batido muito nessa tecla, para mostrar que o governo não tem uma verdadeira base social, ele não é um governo majoritário, ele foi eleito de maneira artificial, etc. e tal. Para entender a importância disso, né, nós temos o caso atual, né, aquilo que está acontecendo nesse momento na França. Quando o governo Macron foi eleito, nós fizemos a mesma caracterização, que era também importante. Que o governo tinha sido eleito de maneira artificial, né? O Macron teve 20% dos votos, aproximadamente, no primeiro turno das eleições, teve 62% no segundo turno. Quer dizer, essa distância toda é uma manifestação da fraqueza política do governo. A maior parte da esquerda, né, que é isso que a burguesia gostaria que acontecesse no Brasil, foi lá fazer não só do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista ideológico, fez aquela operação de, bom, esse é o governo, foi eleito, papapá. E eis que no meio do mandato, quando o governo, no começo do mandato, quando o governo começa a tomar as medidas duras contra a população, o país explode, né? A taxa de aprovação totalmente artificial do governo cai lá embaixo, né? O regime político todo entra em crise, porque no fundo, né, o mecanismo da representação que deveria conferir ao governo uma aparência de legitimidade para dar sustentação política a ele, falhou totalmente. Era ilusório, era enganoso, né? As condições não permitiram que essa ilusão se impusesse e veio à tona a realidade, que é um governo que não tem apoio de ninguém em última instância, né? Então, o caso do governo Bolsonaro é importante por isso também, né? Num certo sentido, nós tivemos essa mesma situação com o governo Collor. O governo Collor foi eleito numa grande operação para impedir, na época, o PT, o Lula, de ganhar as eleições, em 1989. Mas era um governo, primeiro, de uma pessoa desconhecida, um candidato que eles tiraram do bolso do colete, né? Segundo, foi eleito por toda uma operação fraudulenta, onde a burguesia toda se unificou, uma série de artifícios, porque o natural naquela eleição seria que o Lula ganhasse a eleição, coisa que para a burguesia naquele momento era totalmente inaceitável. Ele foi eleito, e a hora que ele entrou em conflito com a própria burguesia, né, que houve um choque dentro da classe dominante em torno da política econômica do governo, se revelou que o governo não tinha apoio absolutamente nenhum. Nenhum. Por exemplo, tem um episódio, não sei, algumas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem. Quando começou a mobilização contra o Collor, o próprio Collor, iludido com a votação que ele teve, que ele achava que era um apoio real, não era apenas um registro numérico de uma operação de caráter fraudulento para eleger uma pessoa que não tinha apoio, ele achava que ele realmente era uma figura popular, né? Apesar de que na eleição nunca havia se manifestado isso, né? Quem viu a eleição de 1989 sabe que do lado da esquerda tinha atos gigantescos em defesa do Lula. E o Collor, ele levava 20 pessoas com uma bandeirinha lá para fazer discurso em cima de um palanque. Dava para perceber que ele não tinha apoio nenhum, que era uma coisa artificial, que o grande eleitor dele era a Rede Globo, a burguesia da Fiesp, dos bancos, etc. Bom, quando começou a crise dele, ele chegou e falou, ele fez um discurso, né, pedindo para o pessoal não deixar ele sozinho e para sair às ruas, né, de branco em apoio ao governo. Aí a pergunta é, quantas pessoas saíram na rua de branco para apoiar o governo? Nenhuma. Saiu um monte de gente de preto contra o governo. Quando ele chamou a população a apoiar ele, toda uma parcela saiu na rua contra ele. Ninguém saiu na defesa desse governo porque não tinha mesmo ninguém para sair na defesa, né? Vale a pena também destacar o seguinte fato, que pode não estar presente aí para muitas pessoas. Pessoas que apoiaram o Collor, as pessoas que apoiaram o PSDB em São Paulo,
E as pessoas que apoiaram o Bolsonaro são as mesmas pessoas. Que o pessoal fala assim, não, o surgimento de uma extrema-direita, essa extrema-direita está aí desde a época da ditadura. Né? Quem conhece sabe que eles estão aí, sempre tiveram aí. Né? Por exemplo, é o malufismo, depois uma parte desse pessoal passou para apoiar a ala direita do PMDB, apoiar o Collor, né? Quer dizer, é aquele pessoalzinho que sempre apoiou a ditadura. Primeiro, eles sempre foram fascistas, porque eles apoiavam a ditadura, apoiavam os assassinatos da ditadura, apoiavam as torturas, todos os atos da ditadura. E eles continuaram com isso daí. Simplesmente que as condições mudaram e permitiram a eles, né, sair abertamente com as suas posições. Mas nós não vamos acreditar que o cidadão que foi no ato da Paulista pedir a intervenção militar não fosse a favor da ditadura militar desde sempre. Que ele teve aquela ideia naquele dia, não. Eles estão aí. A mesma coisa acontece com a extrema-direita em muitos países. A extrema-direita europeia, toda ela saiu, em grande medida, dos partidos tradicionais, conservadores ditos democráticos. O que mostra que, na realidade, a posição democrática desses setores era apenas uma política de adaptação às condições em que eles estavam vivendo num dado momento. Tá? Nós podemos dizer até que eles se organizaram mais, se fortaleceram em alguns aspectos, etc. e tal, mas eles não são uma realidade nova no Brasil. Quem viveu na época da ditadura conhece muito bem esse pessoal.